Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula de lógica proposicional feita exclusivamente para o site Autociência. Caso você não conheça o nosso site, estarei deixando o link na descrição deste vídeo para você estar dando uma passadinha por lá. Vale a pena entrar no nosso site, porque ele é leve, não possui anúncios e nem pop-ups. Tem um visual agradável e limpo, contendo artigos de diversas matérias e assuntos. O presente vídeo foi gravado para demonstrar a aplicação do algoritmo árvore de refutação, onde o mesmo verifica se uma sentença é tautologia ou não. Estarei usando o penúltimo exemplo apresentado no artigo Lógica Proposicional, Árvore de Refutação. A ferramenta que estarei utilizando para a construção da árvore é o Excel. Vocês verão que a árvore de refutação ela não parece com uma árvore. Ela é mais uma tabela do que uma árvore em si. Por que ela não parece uma árvore? Porque nela não contém arestas. Aqui, ela não contém uma arestas. Ela está em uma tabela, mas eu posso colocar uma aresta sem nenhum problema. É fundamental que você tenha conhecimento de árvores de decomposição e composição de uma fórmula. Caso você não saiba, estarei deixando o link na descrição do vídeo. O artigo merece a sua atenção, porque ele ensina como se decompõe uma fórmula aplicando árvore binária. E é fundamental que você tenha um conhecimento, não precisa ter um conhecimento completo, mas um conhecimento para que você possa entender efetivamente o algoritmo de árvore de refutação. Sem mais delongas, iremos iniciar a construção da nossa árvore. O primeiro passo nos diz: trace linhas em número suficiente e colunas para cada fórmula atômica e conectivo componente. Vale lembrar que fórmula atômica é uma letra isolada, como o A e o B aqui, eles estão isolados. E como eu tenho conectivos, eu tenho que traçar linhas entre eles. Pronto. Já tracei linhas e colunas entre eles, separando as fórmulas atômicas dos conectivos. Caso você não saiba o que é uma fórmula atômica, dê uma lida no nosso artigo Lógica Proposicional, Fórmulas Atômicas e Complexas. O link estará na descrição do vídeo. Todos os links e todos os artigos que eu for mostrando ao decorrer do vídeo estarão na descrição do mesmo. Então vale a pena você ler o Fórmulas Atômicas e Complexas e entender o que é uma atômica e o que é uma fórmula complexa. Voltando ao nosso algoritmo. 2. Acrescente uma coluna de justificativa. O próximo passo nos diz: suponha que a fórmula dada seja falsa. Escrevemos o valor verdade falso abaixo do último conectivo da fórmula em questão. Caso você saiba a árvore de decomposição, vai saber que o nosso último conectivo é o da implicação. E temos que supor que ele é falso, ou seja, F. O próximo passo: coloque falseamento na justificativa. Então, como o F está nesta linha, estarei colocando falseamento na respectiva linha. O próximo passo nos diz: veja a tabela verdade do último conectivo e escreva os valores que resultem em falso nas respectivas colunas. Então, com base na tabela verdade da implicação, só existe um caso onde ela é falsa. A implicação é falsa se e somente se o antecedente A é verdadeiro e o consequente B é falso. Aqui está a nossa linha. Preste bem atenção agora. A implicação é nosso último conectivo. Então, suponhamos que ele seja falso. Como o último conectivo é falso, a fórmula inteira tem o valor verdade falso. Mas, se você sabe a árvore de decomposição, vai saber que o conectivo da implicação é um conectivo binário. Ou seja, ele está ligando duas fórmulas, atômicas ou complexas. No nosso caso, o conectivo implicação ele está ligando a fórmula atômica B e a fórmula complexa da conjunção. Então, com base na tabela verdade da implicação, a implicação é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Colocamos na mesma coluna, repare bem, na mesma coluna,
E aqui justificamos. Tab, que é tabela, aí você põe implicação. Até aqui é uma dificuldade, para caso você saiba a árvore de decomposição. Após isso, devemos aplicar o raciocínio do passo 5 e 6, mas sempre visando o caminho mais fácil. Quando eu estava aprendendo a árvore de refutação, o meu professor lhe falou o seguinte: o algoritmo de refutação ele é feito para preguiçosos, ou seja, temos que estar sempre buscando o caminho mais fácil. Como assim o caminho mais fácil? Aqui nessa linha, nesta fórmula, não temos um caminho mais fácil para percorrer. Nesta, mas em outras poderemos ter. Uma da fórmula que temos que usar um caminho mais fácil é o segundo exemplo que estarei explicando em um próximo vídeo. Por enquanto, não vamos fugir do escopo deste. Após atribuir os valores para as demais fórmulas, verifiquemos qual delas é um conectivo. No caso, é do meu lado esquerdo, porque o do lado direito é uma atômica. Então, eu não faço nada com essa atômica. Mais para frente você vai saber o porquê. A tabela da conjunção nos diz que o valor dela será verdade se, e somente se, as duas fórmulas que a compõem forem verdadeiras. Então, no meu caso, eu tenho a negação tem que ser verdadeiro e a minha disjunção tem que ser verdadeiro também. Aí aqui eu coloco tabela da conjunção. Após isso, busco o caminho mais fácil. Mas como assim um caminho mais fácil? Olha bem. Eu falei que essa fórmula não tinha um caminho mais fácil, mas me enganei. Ela possui um caminho mais fácil, sim. Paremos aqui, nesta linha, onde temos dois valores verdade. E devemos atribuir os valores para as atômicas que a compõem para que o valor final seja verdadeiro. Eu faço a seguinte pergunta: é mais fácil eu provar que esta fórmula aqui é verdadeira ou é mais fácil provar que esta fórmula aqui é verdadeira? Olhemos a tabela dos conectivos. Na negação, existe apenas um caso onde ela é verdadeira. Apenas um caso. Olha só, um caso. Que é quando a fórmula atômica é falsa. Na tabela da conjunção inclusiva, existe 3 casos onde ela é verdadeira. Olhe bem, 3 casos. Estão aqui os 3 casos. Eu te faço a seguinte pergunta: é mais fácil você provar uma vez ou 3 vezes? Claro que é uma vez. Então vamos para o caminho da negação. A negação ela só é verdadeira quando a sua atômica é falsa. Colocamos aqui falso e depois aqui tabela da negação. Tá, você não deve ter entendido muito bem. Eu também não entendi no começo. Mas pense no seguinte: eu tenho duas fórmulas, onde uma é verdadeira e a outra é verdadeira. Porém, na tabela verdade de cada uma, existem algumas possibilidades para que elas sejam verdadeiras. Na da negação, existe apenas uma possibilidade que ela é verdadeira. Na da conjunção inclusiva, existe 3 possibilidades. Então você tem que ver qual é mais fácil: eu provar 3 vezes a mesma coisa ou provar apenas uma vez e acabou? Claro que é provar uma vez. Então eu vou pelo caminho da negação. Aí eu já caio para o lado esquerdo. Se você viu a árvore de decomposição, você vai saber o porquê. A gente está sempre caindo. Aí você vai te perguntar: tá bom, e agora? Eu já dei o valor da minha última atômica, que é A. E a minha B também é falsa. Chegamos na última fórmula atômica, que é a A. Após isso, basta fazer uma replicação. Então o que acontece? Eu tenho a absoluta certeza que A é falso. Por que eu tenho a absoluta certeza que A é falso? Porque a negação ela é verdadeira. A negação ela tem que ser verdadeira para que a conjunção seja verdadeira. Então, aonde tiver A,
eu coloco F. Agora falta a atômica B. A atômica B, ela é falsa. E eu tenho a absoluta certeza que ela é falsa. Por quê? Porque para a implicação ser falsa, o consequente tem que ser falso e o antecedente tem que ser verdadeiro. Então, a tabela da implicação ela está me protegendo de qualquer argumento para refutar a minha teoria que B é falso. E como eu tenho a certeza que B é falso com base na tabela da implicação, eu replico o valor falso nas atômicas B. Com isso, eu encerrei a minha tabela. Devemos agora olhar o que deu. O próximo passo nos diz: olhemos para a tabela resultante e se alguma sentença for verdadeira e falsa em coluna divergente, a forma trabalhada é tautologia. Aqui a gente não temos uma fórmula atômica que é verdadeiro e falso simultaneamente. Porém, o conectivo da disjunção inclusiva ele é composto pela atômica A e pela atômica B. A atômica A tem o valor verdade falso e a atômica B também tem o valor verdade falso. Desde quando a disjunção de dois valores falsos é verdadeiro? Aqui está falando que é verdadeiro. Se olharmos a tabela verdade da disjunção inclusiva, falso com falso dá falso. Então aqui é falso. Falso com falso dá falso. Nos deparamos com uma contradição. O conectivo da disjunção inclusiva está tendo dois valores, verdadeiro e falso. Isso é um absurdo. E como é um absurdo, a fórmula em questão é tautológica. E finalizamos a construção da árvore de refutação. É complicado, é difícil, mas só na prática você vai pegar o jeito de construir uma tabela, porque você sempre deve estar olhando todos os caminhos possíveis. Essa fórmula ela é fácil, não é complicada, porque ela não possui subcasos como a próxima, mas ela nos deu uma dica fundamental: sempre busque o caminho mais fácil. Sempre. Se não temos o caminho mais fácil, não temos outra chance senão continuar no mesmo caminho. Na minha opinião, quando a árvore de refutação possui subcasos, você verá mais para frente subcasos, ela não é vantajosa, porque consome muito tempo. Então, eu sempre olho a fórmula e se eu perceber que ela vai ter subcaso, eu já não uso o algoritmo de árvore de refutação. Eu utilizo a tabela verdade. Eu pego a fórmula e construo a tabela verdade. Mas, se a fórmula for muito extensa e com o uso de muitos conectivos auxiliares, eu uso a árvore de decomposição para depois fazer a tabela verdade. Então, temos 3 dicas. Se a fórmula não possui subcasos, faça a árvore de refutação, que vai ser bem mais rápido do que construir a tabela verdade. Mas se a fórmula possui subcasos e não for possuidora de muitos conectivos auxiliares, faça uma tabela verdade, sem aplicação de árvore de decomposição. Mas agora, se a fórmula for grande e tiver muitos conectivos auxiliares, use e abuse da árvore de decomposição para auxiliar você na construção da tabela verdade. O vídeo ficou longo porque é difícil. O próximo vídeo ficará maior ainda porque terá subcasos e ele vai usar o caminho mais fácil também. Até a próxima.